Olá, boa tarde. Hoje estamos para mais um episódio do Colégio FAG sobre o tema Acampamento FAG. Então, hoje nós vamos falar sobre liderança, valores e experiências que o Acampamento FAG traz para os nossos alunos e também para as nossas famílias. Então, hoje estamos aqui com a mesa composta por diversas pessoas, pessoas que já tiveram experiências, pessoas que vão ter a primeira experiência. Então, sim, agora eu passo a palavra para cada um que possa se apresentar brevemente, falando o seu nome e qual o vínculo que você tem com o Colégio FAG. Olá pessoal, quem nos acompanha, professor Gabriel, diretor pedagógico do Colégio FAG, na direção do colégio desde o ano passado, será minha segunda experiência à frente do acampamento. E acampamento sempre carrega consigo um conjunto de valores que são muito expressivos, cooperação, sociabilidade, amizade. O acampamento ele registra esse momento do colégio, que é o momento de compartilhar. Então, que a construção do acampamento 2026 seja também fruto disso e que a gente possa aqui partilhar um pouquinho dessa experiência de cada um. Professor Bruno Danilo, professor de Educação Física do Colégio FAG. Faço das palavras do professor Gabriel as minhas também. É um momento de compartilhar, é um momento da gente socializar e estou muito feliz de estar aqui se preparando para mais um acampamento FAG. Olá, eu sou a Prof. Patrícia, Prof. Pati, e eu trabalhei em todas as edições, ou seja, essa é a minha 20ª edição do Acamp FAG. E cada acampamento uma nova expectativa. E bora lá que tá todo mundo animado para esse momento. Eu sou a Amanda, sou mãe da Liz Maria, que hoje está na primeira série aí do ensino fundamental. É nossos 5º acampamento, mas é o primeiro que ela vai dormir na escola, de muita ansiedade positiva pelo que vem, do acampamento, a autonomia que eles têm no acampamento, a ansiedade que ela já está ali se programando, falando sobre, já estão falando na sala. Então, eu como mãe também fico muito maravilhada e ansiosa por esse momento que ela vai viver. Meu nome é Pedro Kishi, sou aluno do 9º C e estudo aqui no colégio desde o 3º ano. Esse vai ser o meu 5º Acamp FAG e eu estou muito animado para esse dia. Perfeito. Então, todos estão na expectativa desse grande evento que o Colégio FAG proporciona para os nossos alunos. Agora, Amanda, diga para nós, dá um friozinho na barriga, assim, quando é a primeira vez do filho, que vai dormir fora de casa, vai ficar sobre a supervisão do colégio, principalmente da professora regente. Conta para nós como que tá essa ansiedade em casa por parte dos pais. Dá um frio na barriga. Assim, eu usei a palavra ansiedade, eu acho 2 ou 3 vezes só na apresentação, Mas é legal ver ela empolgada. Então, para mim como mãe, meu marido em casa, a gente está bem empolgado. A gente confia muito na escola, então tem muito essa questão, acho que é o principal. Confiar que ela vai estar sendo muito bem cuidada, já ter visto outros acampamentos, mesmo nas redes sociais, ou os que ela viveu ali, que foram as tardes, Então, as atividades que ela vai ter, coisas diferentes que ela vai fazer. Então, a gente está muito animado para ela viver tudo isso. Mas, claro que fica um friozinho na barriga, porque é a primeira vez que ela vai dormir fora de casa. Ela estava muito empolgada, agora ela já começa a falar que não sabe se vai dormir. Eu falo, vamos ver, já pediu para a gente montar barraca em casa, então, no final de semana passado, a gente montou barraca, então ela já foi experimentando algumas coisas. A gente fica muito ansioso por ela viver isso, mas muito certos, assim, que ela vai viver uma experiência muito divertida, que ela vai estar muito bem cuidada, a gente confia muito nas pessoas da escola, ela confia muito, ela conhece as pessoas, desde um monitor aos professores, a professora regente é nova na turma, comecinho do ano, mas mesmo assim ela já formou um ótimo vínculo, então ela se sente confiante e a gente se sente confiante também. Muito obrigado. Professor Gabriel, como gestor do colégio e também como pai de aluno do primeiro ano. Prof, qual é a expectativa? Como que tá rolando essa ansiedade aí, principalmente por parte da mãe, Que o Gabriel vai estar conosco aqui, cuidando de diversas crianças, além do filho dele. Esse ano a responsabilidade é dupla, Aqui é o pai do Rafa, Como os colegas gostam de dizer. Mas é claro, também permitindo, ao Rafa também curtir esse momento, Então, por
mais que a gente está à frente, né? Eu acho que o que a Amanda disse é muito importante para nós, né? Ou seja, a família quando escolhe a escola que seu filho vai estudar, ela escolhe também pautada em vários valores que são além do pedagógico, né? O cuidado, zelo, carinho, atendimento, isso é muito importante na escolha da escola, né? E o acampamento, ele só reverbera um pouco de tudo isso, né? Ou seja, todo aquele carinho que a gente aplica no dia a dia da escola, na adaptação escolar dos novos que chegaram, que esses aí ainda têm uma ansiedade maior, né? Porque além de ter recebido, serem novos no colégio há pouquíssimos dias, né? Já estão à frente de um dos maiores eventos organizados pela escola, um dos que geram maior expectativa entre os alunos. Então, essa dupla, né, condição, né? A condição de gestor, do cuidado, do zelo com todos, né, que estarão aqui. E tenho a certeza que a gente entrega muito na organização, no planejamento, na segurança, né? Desde as camisetas, né, que são identificadas, acho que é importante dizer, né? Eu estou usando a camiseta que será utilizada pelos alunos do Fundamental anos iniciais, do 1º ao 5º ano. O professor Bruno está com a camiseta que vai ser utilizada pelos alunos do Fundamental 2, né, do 6º ao 9º ano. Aqui eu posso mostrar para vocês, então, essa é a camiseta da educação infantil. Então, isso não é só uma questão de estética, é uma questão de segurança também, de identificação, né, de caracterização, de saber exatamente como que a gente pode atender os nossos alunos da melhor maneira possível, né? Saber quem são, como estarão sendo divididos, a organização do acampamento. Então, isso também é carinho, né? Isso também é carinho, atenção, zelo. E, claro, isso também conecta-se diretamente com o processo de adaptação do início do ano. Então, como a Amanda disse, né, a Liz Maria já adaptada com a Prof. Carol, né? Então, isso acontece com todas as turmas, né? Então, os profs vão estar juntos, muito próximos, acompanhando os alunos. Nossa equipe de monitores, de zeladores, né? A parte de segurança também. Tudo isso é trabalhado com muito carinho para garantir e entregar para vocês o melhor. E, claro, principalmente para que as crianças possam curtir. Então, aí é o pai falando, né? Que o Rafa possa curtir, viver esse momento de experiência nova, de dormir num lugar diferente, de viver essa experiência de amizade com os amigos, que é o que ele diz todo dia. Eu vou ficar com os meus amigos o dia inteiro. Vai ficar, é isso. Então, que essa entrega possa, de fato, atender as expectativas dos nossos alunos e principalmente dos seus pais que confiam no nosso trabalho. Professora Patrícia relatou aí que teve a participação em mais de 10 edições, 20 edições, a 20ª edição participou de todos. O que essa experiência agrega aos nossos alunos após acampamento no ambiente escolar, principalmente no ambiente pedagógico? Então, conforme o professor Bruno já falou, o professor Gabriel também, a Amanda também, as crianças, elas criam uma expectativa muito grande. Já estão, né, desde o primeiro dia, já teve crianças chegando no primeiro dia de aula perguntando quando ia ser o acampamento, porque já acompanham dos anos anteriores, né? E considerando que é um momento novo, né? São crianças que estão chegando para nós esse ano, são crianças que estão chegando no colégio esse ano. Então, essa parte que vem a desenvolver o cognitivo, a questão afetiva, né? Eles vão criando laços com os professores, com os amigos. E quando o professor Gabriel fala que o Rafa disse que vai dormir com os amigos, vai brincar com os amigos, a parte interessante é que eles criam laços diferentes, não apenas com os amiguinhos da sala. É muito comum os pais chegarem, né, no dia e falar: o meu filho vai dormir com um amiguinho tal, e quando vai buscar não está mais na barraca daquele amiguinho. Ou seja, já criou um laço de amizade com outras crianças de outras turmas, né, amigos que fazem atividades físicas juntos, e isso é muito bacana, né? Então, é uma expectativa que todos vão criando e nós, professores, também, né? Porque assim como os pais criam, os professores também. É um momento de descoberta, é um momento que nós também estamos ansiosos para viver essa aventura junto com as crianças. E se divertem um pouco também juntos. Né? Ah, com certeza. Pati, você como professora do primeiro ano, no qual o que você tem a dizer para as mães que estão com essa insegurança em deixar os seus filhos ficarem no acampamento, passar a primeira noite talvez fora de casa, longe dos olhos do pai e da mãe, para que eles possam estar tranquilos? Então, eu costumo dizer que quem sofre somos nós pais.
Porque as crianças vêm muito bem, obrigada, né? Eles já dão tchau lá no começo e já falam tchau pai, tchau mãe, e a mãe fica ali, o pai fica ali, não precisa de ajuda? Não, ele já está brincando, tá tudo bem. Mas claro que eu me coloco também como mãe, já tive 2 filhas em época de acampamento, uma já está na faculdade, a outra ainda está na época de acampamento, no ensino médio, e a gente fica mesmo, né, preocupado, eufóricos, nervosos, será que vai dormir? Será que vai comer? Será que não vai chorar? Né? E, na verdade, nada disso acontece. E é um momento para que eles também vão enfrentando, né, os seus conhecimentos, as frustrações, vai ter muita brincadeira, muita diversão, as crianças vão estar envolvidas em muitas gincanas. Então, o que eu diria para os pais? Fiquem tranquilos, deixem com que as crianças aproveitem, que elas se divirtam, é o momento delas, é um momento mágico, é um momento que, com certeza, depois do momento ali que vocês vierem buscar as crianças, vocês vão ter um domingo inteiro para ouvir muita contação de histórias. Claro que vai dar aquela insegurança, mas vão dormir tranquilos. A gente costuma dizer que é um Vale Night, né, prof? É isso aí. Vai lá, aproveita, desliga o celular, né, um momentinho ali, não fica tão preocupado ali, porque vai ficar tudo bem, nós vamos cuidar com muito carinho. Eu senti que a prof falou pra mim, já fiquei um pouco mais segura ainda. Mas só para te acalmar e acalmar quem está acompanhando em casa também, o nosso acampamento, ele tem monitoramento por câmeras o tempo todo, então os pais podem ter o Vale Night, pode fazer o seu jantar romântico e também pode aproveitar e acompanhar tudo através da tela do seu celular. Sim, em épocas de Big Brother, né? Tem Gente, o Big eu fiz tem o isso da Camp, no infantil, eu já fiz isso à tarde. É. Eu fiquei trabalhando numa tela e olhando, tentando ver. E aí tá você tudo não bem. conseguia identificar, porque era tanta criança com a mesma camiseta. Não, e não é nem pra é pra dar uma segurança, mas assim, não dá, vou ficar vendo o tempo todo. Mas é legal ter essa segurança, é importante ter essa segurança a mais, né? Mas como eu Lembrando, disse, né, professor Elvis, que todas as professoras, as profs regentes, todas elas ficam juntamente com as turmas. A gente dorme junto, ou seja, a gente não dorme, mas a gente coloca eles para dormir. Uma das grandes perguntas que as mães fazem, né? Eles ficam a noite inteira acordados? Claro, a gente respeita, né, o querer da criança. Tem criança que 00:30, 1h já não aguenta mais, já quer ir para a barraca, já quer colocar o pijama e quer dormir. Tem criança que resiste um pouquinho. Mas a gente sempre respeita essa parte, né? De deixar com que eles queiram. Mas sempre todas as profs estão juntas, as profs regentes, as profs de aula extra também, os professores de educação física, todo mundo acompanhando. é um dia diferente, né? Que tem Exato. horário. Isso. Que eles podem mais. Pedrão, fala para nós aí. De acordo com o que a professora Patrícia comentou ali, qual que é o desafio quando vocês estão no acampamento? Vocês querem dormir? Com certeza não. A gente quer aproveitar o máximo possível lá com o pessoal que a gente escolheu para dormir na barraca, com o pessoal que a gente também não tá na barraca junto. Mas o que a gente menos faz lá é dormir, a gente se diverte muito mais. E o que você tem de expectativa para esse acampamento? Bom, as minhas expectativas para esse acampag estão muito altas. Eu tenho certeza que, como das outras vezes, a FAG vai conseguir atingir essas expectativas. A responsabilidade agora cai sobre os professores de educação física, o professor Bruno Danilo. Você viu que a expectativa do Pedro deve ser a mesma dos demais. Expectativa alta, então pode dar um spoiler aí sobre algumas atividades que estão sendo planejadas para essa galera? Os acampamentos anteriores, eles já foram muito bons com relação às atividades propostas. E para esse acampamento, são surpresas, a gente não pode revelar, mas a gente tem preparado coisas ainda melhores. Vale frisar que todas essas atividades, seja elas de gincana, seja elas os jogos, as cooperações, elas trazem N benefícios, que vão muito além, é claro, do apenas jogar ou apenas, mas a socialização, aquilo que a Prof. Patti falou muito bem, a criar laços, né? E não laços apenas com aqueles alunos que eu tenho proximidade, mas os alunos da minha turma, aqueles que eu não converso tanto, que eles vão se tornar amigos mais próximos, vão vir agregar no meu dia a dia, ou até mesmo aqueles alunos que não estão na minha turma, mas estão em turmas diferentes, que eu não tenho oportunidade de fazer aula de educação física com ele, eu não tenho oportunidade de jogar com ele, eu não tenho oportunidade de jogar um futsal com ele, eu não tenho oportunidade de jogar um basquete, mas no Acamp FAG tudo isso acontece. Eu me recordo no acampamento anterior que a gente teve a oportunidade de jogar junto com o Fundamental 2. Eu nem sabia que o professor Gabriel jogava basquete. Olha. E de repente estava eu, o professor
Gabriel jogando basquete, eu falei, meu Deus. Então, assim, é um momento de criar socializações e ir além. Eu falo assim, eu acho que nós precisamos ir além. Sair do raso, né? A gente precisa mergulhar. E isso é o mais importante. E o que é legal também, que além das crianças criarem esse laço, as famílias também. Porque ali no acampamento que vocês vão, muitas vezes dividir a barraca, depois vai roupa trocada no meio da bagagem um do outro, e aí os pais acabam também tendo essa integração, né? Fortalecendo laços e criando novas amizades. E se fica uma experiência importante também, né? Nós sabemos que as escolas de sucesso, né, hoje, elas se consolidam como escolas que criam vínculos, né? Então, para nós, todo o processo do ano que segue pós-acamp, ele carrega consigo todos os vínculos construídos a partir do acamp. Então, por exemplo, tem muitos alunos novos que a gente conhece apenas por uma troca de olhares, por uma conversa primeiro com a família, mas é no acamp que muitas vezes a gente come junto, troca experiências, conversa, toma um café, até porque as alimentações são coletivas, né, gente? Claro, além do salgadinho, da bolacha, do chocolate, de toda aquela mochilaiada de comida que eles trazem. Importante dizer para as famílias, a gente, né, tem um conjunto, né, tá tudo no planejamento, né, a alimentação deles. Então, eles vão lanchar assim que eles chegam. Depois, vai ter algumas coisas que são servidas ao decorrer do processo. Depois, eles vão jantar coletivamente, né, cada grupo com seus profs, né, no determinado momento. A gente tem um acompanhamento de atividades que são específicas para cada faixa etária, né? Então, para poder zelar e cuidar também, né? Aqueles que têm mais autonomia já conseguem fazer algumas outras coisas que os outros ainda não, mas tudo feito especificamente para cada grupo. Então, mas o mais importante de legado que serve para nós durante todo o ano é esse vínculo que a gente constrói com os profs, com os pais e principalmente com os alunos. O resto do ano, como por exemplo, a gente tem que chamar atenção para um ato de indisciplina. É muito mais fácil, né? Porque a gente já conhece o aluno, já conhece um pouco mais, ele já nos conhece, né? Não é aquele ato de autoridade arbitrária, não, é uma autoridade que a gente constrói no dia a dia, nessa relação que se constrói a partir de ações como essa. Com muito carinho, com muito vínculo, né? Exato. Isso é visível. Tudo que vocês estão falando, para mim, diz muito sobre os valores da escola. Diz muito sobre os valores que a escola nos ajuda a construir para os nossos filhos, né? Então, quando o professor fala de cooperação, né? Quando vocês falaram de criar ali laços, criar mais vínculos com outras crianças para além da sua turminha ali, né? Isso diz muito sobre valores. Então, isso dá um quentinho no coração como mãe também, de ver isso acontecendo de uma forma, não uma brincadeira, né, professor? Como tudo muito direcionado. Então, não é só um acampamento. Tem um propósito, né? E tem muitos valores aí envolvidos. Muito bom. Não é um ato isolado. Ele se constrói como parte de um planejamento. Para o aluno é legal, claro, imagina. É algo muito diferente. O Pedro já disse, né? E já está com a expectativa lá em cima. Como diriam os alunos, né? Está com o hype, né? Lá na frente, né? Então, assim, eles criam mesmo isso. Mas a gente entende que o acampamento não é só o acampamento. Ele é muito mais do que isso. A gente está desconstruindo algumas barreiras para construir fronteiras mais longas, né? Isso permite, além do desenvolvimento da criança e do adolescente, mas também a construção de valores de unidade, de comunidade, das famílias com o colégio, dos colégios e dos alunos com a gente. Todos esses relatos, né, são situações que fazem o nosso acampamento ser inesquecível, tanto para os professores, colaboradores, alunos e também para os familiares. Prof. Bruno, na sua vivência do acampamento, já conseguiu identificar algum aluno que desenvolveu algum poder de liderança dentro das atividades? Talvez aquele aluno que é mais tímido, é mais retraído dentro do ambiente escolar, durante as aulas, mas quando está no acampamento, você descobre um novo líder, que hoje todos os pais querem que seus filhos desenvolvam, além dos valores citados, também a liderança. Não só um, são vários. Liderança é um dos pontos que a gente vê se desenvolver nos acampamentos. A gente desenvolve algumas atividades, por exemplo, nos anteriores a gente desenvolveu caça ao tesouro, ou caça aos monges, e eles precisavam eles tinham um objetivo, e eles precisavam fazer isso em conjunto. E não basta você andar em conjunto, você tem que ter alguém que aponte a direção. E neste momento a gente não consegue identificar um, mas vários. São vários alunos que têm esse espírito de liderança. E ele precisa ser moldado. E o acampamento vem de encontro a isso. Nós precisamos moldar novos líderes.
E nós precisamos dar não apenas ferramentas, mas nós precisamos criar oportunidades para que esses novos líderes eles sejam desenvolvidos. E o acampamento é o momento que isso acontece. É onde eles apontam o caminho. É onde eles, juntos, como o professor falou, não é algo de autoritarismo, é algo de autoridade. Opa, eu identifiquei que eu tenho alguém que tem esse poder. Então eu vou usufruir. Eu vou usufruir disso na minha turma. Eu tenho um aluno que sabe decifrar um enigma. Ele tem uma capacidade gigantesca para fazer isso. Eu vou utilizar disso. Né? Então, são vários fatores que interferem. E o acampamento vem de encontro a isso. Nós damos ferramentas, além de criar a oportunidade para que isso seja desenvolvido. Levando em consideração a autonomia, né? A professora Patrícia, que é do primeiro ano, também pode complementar a respeito da situação, né? Porque tem que cuidar das suas próprias roupas, das suas coisas, da sua barraca, entre outras situações que... Eu ia complementar falando da superação. Porque quando eles chegam, né, muitos pais até comentam com a gente, prof, aquela tirolesa lá, nem adianta, porque não vai. Prof, se tiver alguma atividade assim, no escuro, né, também não vai, porque tem muito medo. E, de repente, a gente vê justamente aquela criança que tinha medo da altura, subir na tirolesa, aquele que tinha medo do escuro, com a sua lanterninha, ir na mata, no caça ao tesouro. Então, é um momento de superação também. Perfeito. Pedro, você consegue lembrar do seu primeiro acampamento? Você tem algo a dizer o que você presenciou, vivenciou nessa experiência? Bom, o primeiro acampamento que eu fui, acho que foi um dos melhores que eu fui, já que era o primeiro, era uma novidade muito grande. E eu já sou um pouco acostumado com acampamentos, então acho que não foi tão difícil assim me acostumar, mas foi um acampamento muito divertido e eu conversei muito, fiz muitos amigos. E desde sempre foi continuando esse padrão de sempre se divertir e fazer novas amizades. Do primeiro acampamento para o último de 2025 que você participou, você consegue perceber uma mudança, uma evolução, uma inovação dentro do evento? Bom, acho que sim, as atividades elas ficaram muito mais criativas, além do mais o número de alunos que veio aumentando, então as atividades mudaram por conta da capacidade, né? Então acho que desde sempre só vem melhorando os acampamentos. Você que é um aluno do Fundamental 2, hoje 9º ano, um dos mais... Do Fundamental 2, séries finais, é o mais experiente aí. O que você diria de recado para quem está participando da primeira edição, que chegou no colégio esse ano e nunca teve essa vivência? Fique de fora ou participe? Para com certeza participar e não dormir, porque tem que aproveitar o máximo possível de lá. Mas esse ano, né, professor, a gente está pensando em colocar a hora do soninho. O que você acha, Pedro? Ah, de jeito nenhum. Obrigatório a hora do soninho. Não. Toque de recolher, né? Então vamos pensar em atividades aí, se tiver propostas, quem está nos acompanhando também, dos alunos aí do Fundamental 2, se tiverem alguma sugestão, nos procurem, né, professor Bruno? Para que a gente possa também pensar junto aí e construir o melhor acampamento, um acampamento inesquecível para todos. A professora Patrícia, no começo ali dos bastidores, comentou que nós temos pais de alunos Exatamente. que acamparam e agora que agora estão são trazendo seus filhos. como pai. Como será Exatamente. que esses pais vão... Bom, eu acredito que como eles tiveram a experiência, né, de passar pelo acampamento, agora eles devem estar super tranquilos, ou não. Mas é isso aí, professor Elvis. Tem muitos pais, né, que foram nossos alunos aí no passado e que hoje estão passando pela experiência de estar aqui acompanhando os seus filhos pela primeira vez. Então, bora lá, hein, gente? E incentive os demais, hein? Aqueles amigos que estão um pouco preocupados, com medo, né, ansiosos aí, como que vai ser muito legal, com certeza, e como eu falei, muita história para contar. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta direcionada aos dois pais aqui da mesa, o professor Gabriel e a Amanda. Além dos valores, além de tudo, qual é o principal aprendizado que vocês querem ter com esse evento? Em uma palavra. Não sei se é um aprendizado, mas eu quero ver a Liz ainda mais livre do que ela é, sabe? E se divertindo muito. Não consegui sair uma palavra, desculpa. Faz parte. É difícil você resumir, é tanta coisa, né? Mas eu acho que o mais importante é que eles vivam esse momento com intensidade e sejam felizes, né? Acho que isso a gente constrói todo dia e no acampamento essa felicidade ela acaba, né, extrapolando, né? Porque imagina, você chega lá com aquele
mundaréu de brincadeiras, infláveis, um monte de coisa gostosa. Cara, não tem por que dar errado, né? Claro, pode, desde que você não tenha o planejamento adequado, né? Então, assim, tudo é pensado da melhor maneira possível para garantir que isso possa acontecer, né? Mas como pai, eu quero que meu filho viva intensamente esse momento para que ele seja muito feliz nesses dias. Eu acho que é o que a Paty fala, faz muito sentido, né? Ou seja, a gente vê pais de alunos hoje que construíram relações e amizades na época da escola, né? Ainda no outro colégio, né? Ainda, e que vivenciaram e que perduram até hoje. Então, eu acho que é isso que a gente busca ver nos nossos filhos, né? Que ele construa relações de amizade felizes e harmoniosas aí por um tempo. Perfeito. Então, assim, a gente vai encerrando o nosso bate-papo sobre acampamento e aproveitamos para quem está nos acompanhando que as inscrições estão abertas no app do colégio. Aproveitem, o primeiro lote encerra dia... Há uma semana. Há uma semana, então assim, ó, não perca a oportunidade de fazer a inscrição o quanto antes, para que você possa participar desse momento incrível que somente o Colégio FAG consegue proporcionar para o seu filho. Dia 25. Dia 25 encerra o primeiro lote. Já fez a inscrição, Pedro? Vou fazer hoje de tarde. Ah, isso aí, Pedro. E tem que incentivar o grupo do 9º ano lá para que essa gincana que a gente está pretendendo fazer para eles, né, prof, seja a melhor possível. Né, Pedrão? Com certeza, já estou incentivando todos os meus amigos e a maioria já disse que vai, então estou bem animado. Perfeito. Amanda, muito obrigado pela sua participação como mãe da aluna de primeira viagem, como psicóloga também, agregando aqui com o nosso bate-papo. E a professora Patrícia, né? Professora Patrícia, com 20 anos de acampamento, só não... 20 anos. 22 anos de FAG, só não teve... Isso, na época da pandemia, né? Mas eu me recordo que lá os primeiros a gente tinha o quê? 50 alunos. Era uma etapa só. Hoje nós já dividimos em 4, né, professor? 4. E daqui a pouco 5. E vamos lá, para o 20º acampamento FAG. O professor Bruno Danilo também está na expectativa aí, na preparação para preparar aí, tanto para a faixa etária dos anos iniciais quanto anos finais, as melhores atividades para que eles possam aprender e aproveitar durante todo esse momento que ele estiver aqui junto conosco. E para finalizar, a fala final do nosso diretor pedagógico, às famílias, aos alunos e também aos nossos professores que trabalham durante esse evento aí. Primeiro quero agradecer Bruno, Paty, Amanda, Pedro, o Elvis também, né? Pela condução dos nossos trabalhos hoje aqui, né? Acho que o mais importante é dizer aos pais, fiquem tranquilos. Eu sei que é difícil, né? Porque é mais fácil falar pra mim porque eu vou estar aqui, né? Né? A Paty também já sabe dessa história, né? Mas é mais difícil, né? Mas assim, é um momento importante, né? É um momento importante para eles. E se tem um recado que a gente sempre transmite aos pais é que nesse momento, assim como no primeiro dia de aula, transmitam segurança aos seus filhos, né? Transmitam segurança de que vai ser legal, que vai ser um lugar bacana, que seja da vontade deles, que eles estejam aqui animados, né? Que eles venham com a segurança que precisam. Claro que eles vão ter dúvida, vão ter receio, não sabe se vai se pendurar na tirolesa, né? Não sabe se vai ficar... vai ter lanterna, não vai ter lanterna, vai ter atividade à noite, vai ter na mata. Eles não sabem, porque tudo isso a gente esconde, né? Para ter a graça também, né? Do momento, né, Pedro? Pedro, né? Se a gente contar tudo que vai acontecer antes, perde a graça, né? Com certeza. Do processo, né? Então, assim, fiquem muito seguros, né? A equipe fica à disposição para entregar para vocês qualquer tipo de dúvida que vocês tenham também. Lembrando que a educação infantil não dorme, né? A educação infantil é no dia 20, né? De 20 de março, no período da tarde e até início da noite, né? Onde os pais vêm buscar, né? No dia 14 e 15 de março é o acampamento do Fundamental Anos Finais, do 6º ao 9º ano, o pessoal do Roxinho, né? No dia 21 e 22 de março é o acampamento dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, né? Já se programem, se organizam, façam a inscrição, que vai ser muito legal mais uma vez. Então, encerramos o nosso videocast do Colégio FAG e aguardamos todos no nosso Acamp FAG.